gato virou ponto turístico do Google Maps por ser simpático demais. Ele sempre ficava no mesmo lugar. E todo mundo que fazia carinho nele deixava uma resenha. E ele tava com 5 estrelas há anos. Até algum babaca deixar 1 estrela e cair pra 4.8. Quanto tempo você viveria sem essas coisas? Sem boca, você viveria só 3 dias. Porque não conseguiria comer, beber e nem respirar direito. Já sem pele, você viveria só 30 segundos. Porque perderia sangue e água e pegaria infecções muito mortais. Se você não tivesse ossos, morreria em uns 5 minutos. Porque não conseguiria sustentar os seus pulmões e cérebro. E não conseguiria se mexer. Já sem nariz, você viveria uma vida normal. Mas não conseguiria sentir alguns cheiros e sabores. Uma merda. E sem cérebro, você morreria na hora. Porque é ele que manda em tudo no seu corpo. Quanto tempo você viveria sem essas coisas? Sem boca, você viveria só 3 dias. Porque não conseguiria comer, beber e nem respirar direito. Já sem pele, você viveria só 30 segundos. Porque perderia sangue e água e pegaria infecções muito mortais. Se você não tivesse ossos, morreria em uns 5 minutos. Porque não conseguiria sustentar os seus pulmões e cérebro. E não conseguiria se mexer. Já sem nariz, você viveria uma vida normal. Mas não conseguiria sentir alguns cheiros e sabores. Uma merda. E sem cérebro, você morreria na hora. Porque é ele que manda em tudo no seu corpo. Por que o salgadinho tem tanto ar? Pra te enganar e parecer que tá mais cheio? Não, o ar dentro do pacote, na verdade, é um gás chamado nitrogênio, que tá lá pra deixar o salgadinho fresco, crocante e gostoso, e que não deixa eles serem esmagados. Quantos cabides precisa pra segurar uma pessoa? Os 2 primeiros falharam, e colocando 6 também não deu. Ele então colocou 17, e eles quase aguentaram. Então subiu pra 20, e apesar de aguentarem um pouco, eles quebraram um por um. Com 23, ele achou que conseguiu, até que um quebrou, e os outros acompanharam. São 24. Essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips. And I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help you? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back. And I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco. E ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim... See you here. Have a great day. Essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips. And I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help you? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back, and I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco. E ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim... See you here. Have a great day. Esse é o bebê mais sortudo do mundo, porque nasceu em 4 países ao mesmo tempo. A sua mãe tava num avião indo pra Nova York e deu à luz quando ele tava voando exatamente entre a Inglaterra e a Irlanda. Então ele recebe qual cidadania? As duas. Mas quando ele chegou nos Estados Unidos, ganhou sua certidão de nascimento e também virou cidadão de lá. Só que o avião era da Arábia Saudita. E quando eles descobriram isso, também deram cidadania pra ele. Escolhe um personagem e acompanhe o caminho dele. Não dá pra ver todos de uma vez. Então se concentre em só um e tenta ver até onde ele vai. Esse gato só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando o dono levanta um dedo, ele consegue acompanhar. Mas com 2 dedos, o gato buga. E ele fica completamente fora do ar. E o dono consegue até cortar as unhas dele. Mas quando ele volta a mostrar só um dedo, o gato volta ao normal. Se ele encosta nele, ele morde na hora. Se ele mostra o dedo, ele também morde. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, ele buga. Quando ele tá lambendo o próprio pelo, o dono tenta fazer carinho. E ele continua lambendo, achando que é o próprio pelo. Esse gato só consegue fazer uma coisa de cada vez. Quando o dono levanta um dedo, ele consegue acompanhar. Mas com 2 dedos, o gato buga. E ele fica completamente fora do ar. E o dono consegue até cortar as unhas dele. Mas quando ele volta a mostrar só um dedo, o gato volta ao normal. Se ele encosta nele, ele morde na hora. Se ele mostra o dedo, ele também morde. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, ele buga. Quando ele tá lambendo o próprio pelo, o dono tenta fazer carinho. E ele continua lambendo, achando que é o próprio pelo. Essa menina pintou a cara de azul por uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Essa menina pintou a cara de azul por uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou
lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas, mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Todo dia esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. I'm begging you, hands up, Gabriella, Gabriella, hands up, Gabriella, la, la. Descobriram a receita secreta do hambúrguer de Siri. E pra isso eu vou pedir ajuda de um chefe profissional. E a gente vai seguir a receita do próprio Bob Esponja. Primeiro o pão, siri, seguido de ketchup, batata preta e cebola. Entra o passo de tomate e pão nesta ordem. E se você quiser saber como é feito o hambúrguer de Siri, De acordo com o produtor da série, não tem nada de carne no hambúrguer. então é um hambúrguer vegano. Tchim, tem gosto do seu siriguejo, não? Nunca experimentei ele. Eu já. Essa mulher é a voz da Alexa, mas você não vai acreditar no que acontece quando ela tenta falar com ela. Alexa, play my favorite playlist. You sound familiar. Who is this? Até ela perceber o que tá acontecendo e ficar bem brava. I'm Alexa. No, I'm Alexa. I said it I first. said it first. Essa mulher é a voz da Alexa, mas você não vai acreditar no que acontece quando ela tenta falar com ela. Alexa, play my favorite playlist. You sound familiar. Who is this? Até ela perceber o que tá acontecendo e ficar bem brava. I'm Alexa. No, I'm Alexa. I said it I said first. it first. Essa mulher é a voz da Alexa, mas você não vai acreditar no que acontece quando ela tenta falar com ela. Alexa, play my favorite playlist. You sound familiar. Who is this? Até ela perceber o que tá acontecendo e ficar bem brava. I'm Alexa. No, I'm Alexa. I said it I said first. it first. Esse cara tem um talento bizarro. Ele faz o contrário de parkour. Cai de propósito dos jeitos mais criativos e bizarros possíveis. E por mais que ele pudesse ser um ótimo dublê, ele diz que só faz isso porque quer ser o melhor do mundo em cair. As focas dão tapinhas na barriga pra mostrar que são gordinhas. E quanto mais alto o barulho do tapa, mais elas ficam felizes. Porque mostra que tem muita gordura, o que é ótimo pra elas. A barriga grande é muito importante pra elas, porque serve pra elas andarem, ajuda a flutuar e protege se elas baterem a cara no vidro. E os tapas mostram que elas têm muita gordura. É por isso que você é lindo no espelho, mas horrendo em selfies. A sua vida toda, você olhou no espelho e viu reflexos invertidos de você. E é assim que você acostumou de ver seu rosto. Mas isso é falso. Então como saber qual seu rosto de verdade? A lente dos celulares também distorce as fotos. Então você também não é igual às selfies que tira. Então como descobrir como você realmente é? Tira uma foto com zoom na câmera traseira do seu celular. Se a sua língua fica presa em algo gelado, nunca faça isso. Você vai ficar desesperado e querer puxar pra desgrudar. Mas tem um jeito melhor. Isso acontece quando a saliva da sua boca congela e gruda no gelo. E por isso muita gente acha que puxar vai resolver. Mas isso pode rasgar sua língua. Pra sair, faça uma cabaninha com a mão. Solte ar quente e o gelo vai derreter. É por isso que você nunca deve encostar na cabeça de um bebê. Eles nascem com uma parte mole na cabeça chamada moleira, que é uma parte onde os ossos da cabeça ainda não se juntaram. Ela é protegida por uma membrana, mas ainda assim é muito sensível. E pode dar muito ruim se você encostar. Esse buraco se junta aos poucos e fecha até os 18 meses.
Esse jogo tá causando uma guerra. Ele é um mapa do mundo em que você pode desenhar qualquer coisa em qualquer lugar. E tem bandeira do Brasil espalhada em todos os países. Vários brasileiros estão indo de barco colonizar Portugal e desenhando a nossa bandeira. Enquanto outros brasileiros estão tentando destruir a Argentina, pintando ela inteira de preto. E eu tenho um desafio: pintar a Chique Chique Bahia inteira de rosa. De qual altura um copo inquebrável quebra? Jogando de 30 centímetros, ele nem riscou. Depois jogou de 1 metro e ele continuou intacto. De 3 metros, o copo quicou muito, mas ainda não quebrou. Ele então jogou de 10 metros e... Uou! Intacto. E por fim usou um drone pra jogar o copo de 300 metros e... Não quebrou. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real.